Se você também quer fazer apostas em lutas de MMA, principalmente do UFC, use o melhor site de apostas do mundo, que também é patrocinador oficial do UFC. Use a Stake.com com o código DIRETAÇO ou use o link que está no comentário fixado aqui embaixo. E bora pro vídeo. Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini Trombadinha e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo vamos falar sobre Alexander Volkanovski e Islam Makhachev. Dana White disse que eles devem se enfrentar, então é sobre isso que eu vou falar aqui agora. E você deve estar se perguntando, por que você está touca, né? Porque eu vou viajar, né? Vou para os Estados Unidos amanhã, inclusive os próximos vídeos eu não estarei aqui neste cenário, né? Vai ser mais improvisado e o boné que eu uso tá guardado, então vai ter que ser assim mesmo, porque meu cabelo tá uma bagunça e assim foi mais rápido. Então vamos lá falar dessa próxima luta que deve acontecer. Alexander Volkanovski é o número 1 peso por peso atualmente. O Islam Makhachev tá pedindo essa luta e ela deve acontecer, primeiro porque o Volkanovski já era o reserva para essa luta do Makhachev contra o Charles e porque o Makhachev venceu o terceiro peso por peso, que era o Charles, né? O Adesanya é o segundo. O Khabib disse ali, né? O Khabib, enfim, vocês sabem que a pronúncia é Khabib, não Khabib, mas tanto faz. Ele acabou até fazendo essa promoção da luta ali, logo depois da luta do Makhachev contra o Charles. Então deve acontecer, Dana White disse que deve acontecer. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer o que eu fiz quando casaram a luta do Makhachev com o Charles, que é falar sobre as estatísticas, porque, como vocês viram, quando eu fiz o vídeo do Makhachev, eu falei as estatísticas do Makhachev, do Khabib, do Charles, do Poirier, do Gate, e muita gente fala, mas estatística não, né, serve pra nada, não sei o que, blá, blá. E é o que eu sempre falo, serve pra alguma coisa? Serve. É determinante pra um resultado de uma luta? Não, mas serve como base, né? Como a luta em si já é muito subjetiva, a gente precisa pegar o que é fato pra dar uma baseada nas nossas opiniões. Então as estatísticas ajudam sim, né? É uma base, a gente precisa ter alguma base. Então, de novo, não determina, mais ajuda. E é isso que eu quero trazer aqui. Lembrando que as estatísticas do Makhachev colocavam ele em vantagem a todos os outros e ele venceu contra o Charles, por exemplo, né? Então, não determinou a vitória dele de forma alguma, mas ajuda na hora da gente fazer uma análise. Então, vamos lá. O que acontece? O Volkanovski é o campeão peso pena, certo? Ele subiria de categoria, né? Deve subir para enfrentar o Makhachev. Aliás, ele bateu o peso, né, para essa última edição do UFC. E aí, a gente deve ter uma certa, entre aspas, desvantagem pro Volkanovski, porque o Makhachev tá na categoria dele. O Volkanovski é mais baixo do que o Makhachev. Tudo bem, o Volkanovski é um cara muito forte, ele já pesou muito mais do que ele pesa hoje, é um cara extremamente experiente. A envergadura do Volkanovski é maior até do que a do Makhachev. Então, tem algumas desvantagens, mas em outros pontos nem tanto. Na questão da envergadura, por exemplo, não é uma desvantagem. Inclusive, o jogo do Volkanovski, os golpes dele, a trocação dele tá muito boa. Então, é bom mesmo ele ter uma envergadura maior. Mas, não dá pra negar que não é a categoria dele. Então, nesse ponto, seria uma desvantagem. Mas, vamos às estatísticas. A gente tem, por exemplo, no volume de golpes, um número absurdo a favor do número 1 peso por peso atual, que é o Volkanovski. Ele tem 6,79 golpes em média por minuto. É uma máquina de bater. E do lado do Makhachev, a gente tem apenas 2,37. Aí você pensa, nossa, o Makhachev não bate em ninguém, ele não tem volume, o cara não ataca, né, tanto e tal. Só que a gente tem que pegar quantos golpes eles recebem e fazer o saldo, né? Quanto você bate por quanto você apanha e ver aí a proporção. A proporção é o que interessa. A gente tem então, nos golpes absorvidos do Volkanovski, 3,53, enquanto o Makhachev tem 0,95. Então, se a gente divide o número de golpes do Makhachev pelos golpes que ele recebe, a média dele, o saldo, na verdade, é mais alto do que o saldo do Volkanovski. Ou seja, o Makhachev te bate menos, mas ele apanha menos ainda, né? O Volkanovski te golpeia mais, mas ele é mais golpeado também. Então, o saldo do Makhachev acaba sendo melhor, né? Então, ele tem essa vantagem. Na quantidade, na verdade, antes de ir para a parte de quedas e grappling, tem a defesa dos golpes em pé, né? A gente tem o Volkanovski com 60%, é uma boa defesa, né? A cada 10 golpes o cara se defende de 6, é muita coisa. E o Makhachev tem 66%. A defesa do Makhachev é muito boa. Então, realmente, é diferenciado. Os dois são, né? Não à toa os dois estão tão altos assim, né? Na questão das quedas, a gente tem o Volkanovski com 1,71 quedas a cada 15 minutos. E a gente tem ali o Makhachev com 3,42.
2,42 quedas. Ou seja, o Makhachev aplica muito mais quedas do que o Volkanovski. A gente sabe, né? O estilo de jogo de cada um. O Makhachev realmente busca mais queda. O Volkanovski já usa conforme o adversário, né? O Makhachev não. O adversário é A, queda. É o B, queda. C, queda. D, queda. O Volkanovski não. Esse cara aqui? Não, vou ficar mais em pé. Esse aqui? Não, vou derrubar de vez em quando. É esse aqui? Vou derrubar sempre. Então, por isso, né? A gente tem que considerar isso. A precisão das quedas também é bem importante, né? O Volkanovski tem 36% de precisão nas quedas, ou seja, ele consegue de fato derrubar o adversário em 36% das vezes que ele tenta. Já o Makhachev tem 65%, então, além do Makhachev tentar muito mais quedas, ele derruba muito mais, né? Ele é muito mais efetivo nas quedas do que o Volkanovski. Na defesa das quedas, a gente também tem uma vantagem para o Makhachev, ele tem 88% de defesa de quedas, enquanto o Volkanovski tem 73%. E na média de finalizações, a gente tem o Volkanovski com 0,2 quedas e o Makhachev com 1,3 quedas. E vale lembrar também, né, que o Volkanovski tem muitas das vitórias recentes dele por decisão. Então, a chance dele, se vencer na decisão é muito grande. E o Makhachev também, se for vencer ele, eu não sei se o Volkanovski seria nocauteado ou finalizado. Então, eu acho que essa, ao contrário da luta contra o Charles, essa é uma luta que teria uma boa porcentagem de chance de realmente ir para a decisão. Aí entra o dilema. Quem venceria na decisão? Será que o Volkanovski conseguiria defender as quedas, pontuar bem na trocação e vencer numa decisão? Ou quando derrubar ele, acabar derrubando? Ou o Makhachev que conseguiria, na força, ele aproveitando que é a categoria dele, grudar e ele botar a pressão e ele ganhar na decisão? O gás dos dois parecem ser muito bons, né? Então, é uma luta bem difícil, né? Eu nem arrisco o palpite ainda. Eu acho que nas bolsas o Makhachev, por ser a categoria dele e tal, talvez ele apareça como favorito. Eu prefiro a luta ser marcada e eu reassistir para confirmar meu palpite, mas eu acho que as bolsas devem colocar o Makhachev, por incrível que pareça, mesmo o Volkanovski sendo o número 1 peso por peso, porque é o que eu falo, a categoria faz diferença, né? O Volkanovski é o número 1 peso por peso, mas lutando na categoria dele, né, que é o peso pena. Tem essa coisa de comparar, falar peso por peso e tal, mas não quer dizer que se o Volkanovski subir 1, 2, 3 categorias que ele vai ganhar todas, né? Então realmente é uma luta interessante. E também, ainda nesse assunto, teve uma entrevista com o Khabib, né, ou Habib, e ele acabou falando sobre essa luta. O jornalista perguntou como o Makhachev venceria o Volkanovski, né? O cara é o número 1, né? Qual a estratégia? E aí o Habib pensou um pouco e respondeu, e eu achei interessante a resposta. Ele falou: o Makhachev vai fazer bastante clinch de Muay Thai ali, vai soltar bastante joelhada e vai aproveitar, né, que ele é mais alto, então para fazer o clinch e tal. Falou que ele faz esse tipo de clinch, esses golpes com os joelhos e tal, há 20 anos, né, então é o que ele tá acostumado a fazer. Vai aproveitar clinch ali e tal, para eventualmente tentar a queda, né, colocar o Volkanovski para baixo e por cima fazer a pressão de sempre, né, sabe que o cara embaixo dificilmente vai finalizar, então vai ficar por cima, vai cansar, vai bater, e aí com o decorrer da luta, depois de muito golpe no clinch, depois de queda, depois de colocar pressão, quando o Volkanovski acabasse abrindo ali, dando uma bobeira, segundo o Khabib, a estratégia seria ali o Makhachev pegar o pescoço ali e finalizar o Volkanovski. Então, o palpite do Khabib é esse, de que o Makhachev vai seguir esse plano, já que ele é o corner ali, né, vai instruir para fazer isso e acabar finalizando o Volkanovski. Lembrando que o próprio Khabib disse que o Makhachev cansaria o Charles e finalizaria ele, e foi isso que aconteceu. Será que o Khabib tá certo de novo? Será que realmente isso vai acontecer? Fica aí a pergunta, né? Mas é isso, eu acho uma luta sensacional, realmente acho que se fizer ainda na Austrália vai vender legal, porque os dois são muito bons, né? Não tem como. Pode não ter tanto trash talk e tal, mas eu acho que dá pra vender pela qualidade mesmo. E eu quero saber a opinião de vocês, comentem aqui embaixo, vocês já têm palpite pra essa luta? Lembrando que ela acontece na categoria peso leve, né? Que, de novo, pode favorecer um pouco mais o Makhachev. Mas comenta aí embaixo a sua opinião, seu palpite, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta o que você achou sobre as estatísticas, cria sua conta na Stake se você ainda não tem, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!